Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui a gente vai fazer um lab bem simples para demonstrar como que a gente habilita VDONs no FortiGate. Tá, eu tô aqui com o meu lab aberto, é um lab bem simples, de novo, uma rede de gerência e uma porta ali conectada que eu peguei IPv DHCP. Nada complexo, só para demonstrar mesmo. Tá, então eu subi meu firewall aqui, eu vou acessar ele pela linha de comando, mas via a interface gráfica aqui. No FortiGate eu tenho essa opção aqui, ó, CLI Console, que ele abre um terminal aqui para mim direto no navegador. Tá? Eu vou fazer pela linha de comando porque eu procurei aqui e eu acho que nessa imagem de licença que a gente tem, não tem a opção de habilitar pela interface gráfica. Então eu vou fazer pela linha de comando, que talvez seja mais comum. Eu não lembro de nenhuma vez que eu tentei habilitar pela interface gráfica, mas a documentação da Fortinet fala que tem como habilitar pelos dois. Tá? Talvez seja pela licença que não aparece aqui, mas pelo que eles colocam aqui até na documentação, seria aqui em System Settings, Operational Settings, mas não aparece nada aqui. Então eu vou habilitar pelo terminal do navegador aqui. Então deixa eu voltar lá para o dashboard. Antes de habilitar, algumas coisas, né? Tá vendo que aqui, ó, eu tenho aqui no Topology Devices e eu tenho aqui o nome da minha VM como Fabric Root, né? Como a root da Security Fabric. E eu só tenho isso aqui, eu não tenho opção de mudar VDON, não tenho opção de mudar nada. Todas as minhas interfaces vão aparecer aqui, ó. Eu tenho 4 interfaces, elas vão aparecer aqui no padrão. Para eu ver as coisas do sistema, eu venho aqui get sys status, por exemplo, para eu ver as informações do sistema. Para eu ver a informação de HA, eu venho aqui get sys AJ status. Eu posso vir direto ao que ele mostra. Depois que a gente habilitar as VDONs, o modo Split VDON, a gente vai ver que algumas dessas coisas aqui estão bem diferentes. Tá? Então o menu vai estar diferente, a interface gráfica vai estar diferente, o modo de eu configurar a interface também vai estar diferente. Então a gente vai ver na prática aqui como as coisas mudam, como a gente habilita esse modo. Tá? Então eu vou dar um config global aqui, config system global na verdade. Eu vou dar aqui set VDON. Deixa eu ver se uma interrogação vai aparecer alguma coisa aqui. Parece muita coisa. Set VDON. Set VDON, e aí eu tenho as opções aqui que eu posso escolher. Então lembra que eu falei, eu tenho o modo No VDON, tenho o modo Split VDON e o modo Multi VDON. Se eu tentar habilitar o modo Multi VDON aqui, ele não vai deixar, ele vai dar um erro, tá? Como eu falei no vídeo anterior, teórico, essa opção não está disponível para a gente aqui com essas licenças da VM do IVE que a gente tem. Então, como ela depende de licença para habilitar o modo Multi-VDON, a gente não consegue habilitar. Mas a gente consegue habilitar o modo Split VDON. Então, eu vou colocar aqui Set VDON, Split VDON, tá? E aí eu só tenho essa opção. Então, vou dar um Enter aqui. E lembra que eu comentei no vídeo anterior como que salva as alterações aqui no FortiGate? Então eu vou dar um End aqui. Na hora que eu dar um End Enter, é como se eu desse o WR no Cisco, tá? Então eu vou dar um End aqui. Ele vai aparecer um prompt aqui para eu confirmar com os avisos, né? Então ele fala algumas configurações, por exemplo, Firewall Policy, Security Profile, Wi-Fi, Switch Controller, User, Device. In VDON root will be deleted, split task VDON, FG traffic will be created and you will be logged out for operational to take effect. Então ele está dando um warning aqui para mim, falando que algumas coisas vão ser deletadas e que a VDON FG traffic vai ser criada e que eu vou ser logado, vai ser feito o meu logout, né? Vou ser deslogado, entre aspas, né? Então vou dar um Y aqui. Aí ele vai me deslogar, tá vendo? Eu vou dar um login de novo e aí a hora que eu entrar aqui já vai ter algumas coisas diferentes. Então tá vendo aqui que já aparece aqui, ó, VDON aqui em cima, ó, VDON Global, e aí eu tenho aqui, ó, FG Traffic e Root. Então as coisas já mudaram, então eu posso mudar tanto aqui quanto aqui no lado esquerdo, ó. Mesma coisa, eu tenho meu FortiGate, eu tenho o Global, FG Traffic e Root. Então até os ícones aqui, eles são, deixa eu ver se eu der um zoom,
Tá vendo que até os ícones, eles são um pouco diferentes? A Vidon Root tem a engrenagemzinha, a Vidon FG Traffic tem a nuvenzinha, a Vidon Global tem o planetinha ali. E essa Vidon Global, ela não é bem uma Vidon. Ela é como se fosse um contexto global de configuração. Então, tem algumas coisas que eu consigo fazer pela Vidon FG Traffic ou pela root, mas tem outras coisas que eu só consigo fazer pela Vidon Global. Por exemplo, se eu voltar aqui, ó. Outra coisa também, vocês viram que a hora que eu entrei aqui, como eu tô na Vidon Global, eu entrei na CLE Console, ele já me jogou pra cá. Se eu fizer a mesma coisa aqui na Vidon Root, a hora que eu abrir aqui, ele já vai me jogar pra Vidon Root, tá? E a mesma coisa aqui na FortiGate Traffic. Se eu abrir a linha de comando, ele já vai me jogar direto pra cá, quando eu faço isso pela interface gráfica. Tá, mas eu vou voltar na Vidon Global aqui, aí eu vou entrar aqui na linha de comando, vou dar um end aqui, porque eu quero voltar pro jeito que tava lá. Então agora, por exemplo, se eu der aqui o get, eu acho que o get system status, ele vai aparecer, get system status, ele aparece normal. Eu achei que ele ia aparecer só quando eu entrasse na Vidon Global. Vamos ver aqui o get system AJ status. Ele deu um erro, lembra que antes ele tinha aparecido? Isso acontece porque a configuração de HA, ela não é dependente de nenhuma Vidon. Ela é uma configuração global. Então, independente de quantas Vidons eu tenha, a configuração de HA vai ser a mesma para a caixa física. Por isso que, nesse caso aqui, então se eu entrar aqui, ó, conf global, para eu voltar lá para o contexto global, se dentro aqui da configuração global eu der um get system AJ status de novo, aí agora aqui ele vai aparecer para mim. No caso aqui está como standalone, mas é um exemplo aqui de configuração que aparece aqui quando eu tô... que muda, um exemplo de configuração que muda de lugar quando eu tô com o modo... com as VDOMs habilitadas, né? Então se eu voltar aqui, por exemplo, se eu for aqui na FortiGate Traffic, que seria a minha VDOM de tráfego, tá vendo que eu não tenho nada aqui? Eu não tenho interface física, eu não tenho... Como a configuração já estava vazia, né? Eu não tenho configuração de roteamento. Mas, por exemplo, aqui, interface física eu não tenho nenhuma. Se eu for aqui na minha Vidon Root, eu tenho aqui as interfaces físicas. E aí, se eu entrar em alguma dessas daqui, tá vendo aqui, ó, Virtual Domain Root? Então, por que eu vejo aqui na root, mas eu não vejo na minha FortiGate Traffic? Porque essas interfaces aqui, elas estão atribuídas para VDOM Root. Para eu conseguir usar elas na minha VDOM de FortiGate Traffic, por exemplo, sei lá, eu quero pegar a interface 2 aqui e jogar para minha VDOM de tráfego para eu conseguir usar ela para, sei lá, configurar um IP e formar adjacência ao SPF. Para eu fazer isso, eu teria que mudar o virtual domain dela aqui, tá? E aí como que eu faço isso? Pela VDOM ou pela configuração global. Então, ela está atribuída na VDOM root, mas da VDOM root eu não posso mudar ela de VDOM pela VDOM que ela está atualmente. Eu tenho que fazer isso através da configuração global. Então, se eu vier aqui e entrar nela, lembrando aqui, ó, eu estou na configuração global, tá vendo que aqui, ó, eu tenho um menuzinho que eu posso escolher? Lá eu não tinha, lá era a configuração do jeito que ela estava. Então, por exemplo, se eu quiser mudar ela aqui para FortiGate Traffic, eu posso mudar aqui e dar um OK. E aí, a hora que eu voltar aqui no root, já não vai ter a minha interface 2 aqui, mas se eu for no FG Traffic, vai ter lá a minha interface 2. Tá, e eu posso fazer isso para basicamente qualquer interface. Tá, então posso também pegar a interface 3 aqui, jogar para o FG Traffic também. Posso fazer isso pela linha de comando também. Então, se eu pegar aqui Show System Interface, qual que ficou lá? Porta 4, né? Tá vendo aqui, ó? Set VDOM root. Eu posso mudar ela de VDOM também pela interface gráfica. Então, se eu for aqui Conf System Interface, pela linha de comando, né? Conf System Interface, Edit Port 4, Set VDOM, ó, FG Traffic. E lembrando, para eu salvar as coisas aqui, é o end. E aí, se eu olhar a configuração dela de novo,
ela vai estar aqui para mim, Set Vidon FG Traffic. Tá? Então eu tenho a opção de mudar os meus recursos tanto da interface gráfica tanto pela interface gráfica quanto pela linha de comando. E eu também posso aqui, na hora que eu configurar uma nova interface, eu posso definir aonde que ela vai. Então se eu criar uma interface aqui, VLAN 102, sei lá. Posso colocar lá na Vidon Traffic, por exemplo. E aí ela vai estar associada na minha Vidon de Traffic, tá? Outra coisa também que eu consigo fazer. E aí eu consigo associar ela na minha Vidon de Traffic, ou depois eu poderia também mudar ela aqui, né? A Vidon Root. Então eu tenho essa possibilidade também, tanto pela interface gráfica normalmente, quanto pela linha de comando, beleza? Então esse vídeo aqui foi bem simples, só para demonstrar como que habilita, como que configura, como algumas coisas mudam, tá? Acho que Vidon é algo bem comum que a gente vê nos deploys de FortiGate, tá? Então é legal a gente ir se habituando e aprendendo como que utiliza, como que muda a forma como a gente faz algumas coisas quando está habilitado. Beleza? Por esse vídeo é isso aí. Valeu e até mais.